Tigão desbaniu Turing, Beleg achou os proscritos, Mika aguentou, Glaurung matou todo mundo! Menos Beleg e Turing que foi capturado. Primeira Era, capítulo 25. Turing, Mormegil. Assim que Beleg, o BFF de Turing, se recuperou, ele procurou por toda parte pelo corpo de Turing, mas não o encontrou. Então, ele chegou à conclusão lógica de que seu amigo só podia ter sido feito de prisioneiro. Então, Beleg começou a procurar pelo rastro dos orcs. E não foi muito difícil, porque eles eram muitos e ainda havia Glaurung, que deixava pegadas bem fáceis de serem vistas. Então, Beleg foi seguindo seu caminho e percebeu que estava sendo levado para o norte. Estava sendo levado para Angband, mas ele não tinha escolha e continuou. Beleg atravessou as montanhas e, seguindo a sua presa, ele chegou até uma floresta sinistra. E ele sabia que depois dali, depois que os orcs passassem daquela floresta, ele não conseguiria nunca mais encontrá-los, pois no caminho havia um deserto árido e suas areias esconderiam os rastros dos orcs. Beleg apertou o passo, indo mais depressa que conseguia, mas algumas horas depois, deitado sob a raiz de uma árvore, Beleg viu um elfo moribundo. E ele parecia bem cansado e machucado, parecia que não conseguiria mais continuar, que aquele era o ponto final do elfo. E Beleg percebeu que ele parecia muito com os Teleri do lugar de onde ele veio. Com certeza era um Teleri, talvez não de Dória, pois seu rosto não lhe era familiar, mas um Teleri. E por mais urgente que fosse ele encontrar Turing logo, antes do deserto, ele tomou tempo para ajudar o elfo. Ele ofereceu-lhe comida e água e tratou de seus ferimentos. E quando o elfo moribundo finalmente estava bem para conseguir falar pelo menos, ele disse que seu nome era Gwyndor e que ele vinha do reino de Nargothrond. Que, caso você tenha se esquecido, Nargothrond é o reino de Finrod, que morreu ao lado de Beren na Torre de Sauron, e que agora era governado pelo sobrinho de Finrod, Gil-galad. Mas enfim, Gwyndor contou que era prisioneiro de Angband, e ele foi feito prisioneiro na quinta batalha, na Nirnaeth Arnoediad, a Batalha das Lágrimas Incontáveis, mas que recentemente conseguiu escapar. Então Beleg contou quem ele era e o que ele estava fazendo ali. E então perguntou ao elfo se ele conseguia ir para casa sozinho a partir de agora, porque ele precisava muito ir buscar o seu amigo o quanto antes. E Gwyndor disse que sim, que já estava melhor, que só precisava mesmo comer alguma coisa e descansar um pouco. Mas que ele não iria, pois Beleg salvou a sua vida, e como gratidão o mínimo que ele poderia fazer era ajudar a salvar a vida do amigo de Beleg. Afinal, ninguém nesse mundo merece passar pelo que ele passou nas mãos de Morgoth em Angband. E Beleg se alegrou com essas palavras. Obrigado, estranho. Sua presença animará meu coração. É sempre bom ter um Teleri como companheiro. Vamos então. E depois de alguns dias de busca, o rastro dos orcs levou os dois mais adentro ainda na floresta. Entendo. Pelo visto eles não possuíam suprimento suficiente para se manter durante toda a travessia no deserto. E agora eles estão tentando caçar e estocar comida o máximo que podem para depois sim tentar atravessar as areias. E pelo visto nem assim notaram nossa presença. Parece que não temos um grupo muito inteligente nas nossas mãos aqui, meu caro Gwyndor. Porém, os elfos quase perderam os rastros dos orcs, pois aquela região ali já era muito perto de Angband, e havia pegadas de orcs para todos os lados. E para piorar, uma chuva começou a cair, e as pegadas começaram a se perder na lama que se formava. Mas finalmente foi naquela noite chuvosa que eles encontraram o acampamento dos captores de Thorin Turambar. E ele estava lá, amarrado a uma árvore, todo ferido e parecia que não comia direito há dias, desacordado. Beleg e Gwyndor começaram a analisar o acampamento para poder planejar o seu ataque. E assim eles começaram seu assalto, silenciosamente, eliminando os orcs e os seus lobos nojentos um por um no stealth, acabando com suas vidas da mesma forma com que eles acabaram com a vida de muitos proscritos. Eles ficaram algumas horas nesse trabalho, mas que deu resultados e todos os orcs foram eliminados ali, sem ninguém desconfiar de nada. Eles nem souberam o que os atingiu. E finalmente, com o acampamento limpo de orcs e lobos, Beleg ficou parado frente a frente com Turing, que continuava desacordado. Parecia mais que ele tinha sido desmaiado do que estivesse dormindo mesmo. Parece que o cansaço venceu o homem. Então, o elfo desembainhou Anglakel, a espada negra, para cortar as amarras e libertar o seu amigo. Mas em toda sua malícia, Anglakel, a lâmina maldita, o traiu e escorregou de seus dedos, rodopiando no ar e caindo com a ponta para baixo, espetando em cheio o pé de Turing, que com um berro de dor despertou em um frenesi incontrolável
E sem pensar direito ou sequer abrir os olhos, achando que Beleg era mais um dos seus captores querendo um pouco de diversão ao torturá-lo, Túrin, libertando toda a adrenalina de seu corpo em um ataque furioso, pegou Anglaquel pelo cabo e perfurou o coração de Beleg com ela, que caiu morto no chão. E quando Túrin voltou a si, ele viu o corpo de Beleg no chão, Anglaquel em sua mão, toda ensanguentada, e ele deu um berro em agonia. Túrin, o amaldiçoado, não conseguia acreditar no que fez. Ele então caiu de joelhos no chão, chorou e se desesperou. E Gwyndor não sabia o que fazer. Ele colocou a mão na boca e suspirou. Caralho, puta merda, bicho, que situação, rapaz. E o elfo parou e pensou e decidiu que não podia deixar o cara ali depois daquela merda toda que rolou. E honrando a memória de Beleg, que tinha Túrin como um irmão, mesmo contra as leis de seu rei, ele levou o homem até Nargothrond. E Túrin foi calado o caminho inteiro, sempre parecia distante, olhando para o céu e refletindo. Até que os dois finalmente chegaram ao reino oculto de Nargothrond, onde Túrin conheceu o rei Gil-galad, que lhe disse: Normalmente é proibido trazer pessoas de fora para cá. Mas caralho, cara, que merda sua vida, hein? O pai foi capturado por Morgoth, a mãe virou prisioneira de bandido, você foi expulso de Doriath por causa de um crime que você não cometeu, todos os seus amigos e subordinados foram mortos por Glaurung e no final das contas ainda matou, sem querer, o melhor amigo. Então olha, pelo respeito que eu tenho ao rei Thingol, meu parente, vou deixar que fique. Mas tenta não fazer merda, cara. Por favor, pelo amor de Deus. E com algumas pesarosas reverências e agradecimentos, Túrin aceitou morar em Nargothrond daqui pra frente. E o homem foi bem tratado pelos elfos, pois ele parecia entender, respeitar e compartilhar de todos os seus costumes. Além disso, apesar da sua identidade ter sido mantida em segredo, todos ficaram sabendo da história de como ele matou o seu melhor amigo e todos simpatizaram com o coitado. Túrin morou por alguns anos em Nargothrond e pegou Anglaquel para si, pois era a última memória que ele tinha do seu amigo. Túrin abandonou seu nome amaldiçoado da casa de Hador, assim como o nome Turambar. Apenas o rei Gil-galad e Gwyndor sabiam a verdadeira identidade de Túrin, mas eles não revelaram para ninguém, a pedido do próprio homem. Túrin se juntou aos exércitos de Nargothrond e não demorou muito para conseguir ganhar a confiança do rei Gil-galad, devido às suas habilidades com a espada e à sua mente estratégica. E com o passar do tempo, ele foi subindo de posto e sendo promovido para patentes cada vez mais altas. Túrin fez muito por Nargothrond. Ele melhorou suas defesas, reestruturou seu exército, treinou seus soldados e acabou transformando um reino oculto protegido em uma verdadeira fortaleza impenetrável. E devido às suas incríveis habilidades de liderança e de combate, ele eventualmente se tornou o conselheiro do rei, pois era sábio na arte da guerra. E nesses tempos, Beleriand vivia em guerra o tempo todo. Túrin ficou famoso entre os elfos de Nargothrond e foi-lhe dado o nome Mormegil, que em Sindarin significa O Espada Negra. Entenda, os elfos eles nascem com o nome dado pela sua mãe no batismo e mais tarde, baseado em alguma característica marcante, eles recebem outro nome, seja pelos seus companheiros ou pelo seu pai ou o que quer que fosse. E normalmente é por esse segundo nome que eles ficam conhecidos, como por exemplo, Elwë, o líder dos Teleri, é conhecido como Thingol, que significa capa cinzenta em Sindarin. Já o elfo chamado Curufínwë ficou mais conhecido pelo seu nome de Fëanor, que significa espírito de fogo, em Quenya. E Túrin resolveu se dar uma segunda chance, abraçando o nome Mormegil. Ele encarou Nargothrond como um renascimento para ele mesmo. O filho de Húrin precisava ser esquecido. Agora Mormegil, o Espada Negra, seria lembrado com louvor pelos elfos de Nargothrond. E para todos em Beleriand, Túrin Turambar, o Elmo de Dragão, havia morrido na montanha de Min. When the cold of winter comes, starless night will cover day. In the veiling of the sun, we will walk in bitter rain, but in dreams.
Yo, na trivia de hoje eu vou falar sobre Glurtang, a lâmina negra. Tá confuso? Não era Glakel o nome da espada? Deixa que eu explico. Anglakel era uma espada curta que foi feita pelo ferreiro Eol, do Sindar, que são aqueles elfos que nunca viram as luzes das árvores de Valinor. Eol forjou Anglakel a partir de um, abre aspas, ferro que caiu do céu, fecha aspas, e passou todo o seu ódio para essa espada, e a lâmina dela ficou negra. E o seu nome, no idioma Sindarin, que é o do Sindar, né, significa ferro flamejante. E pelas mãos de Eol, a espada lutou contra Sauron na primeira batalha de Beleriand, na floresta de Doriath. E, após a batalha, Eol deu ela de presente ao rei Thingol, que guardou ela num canto porque ele sentiu uma aura sinistra em torno da espada. E ela ficou lá, esquecida em seu arsenal pessoal por anos e anos e anos. Até que o rei Thingol deu permissão a Beleg de escolher qualquer arma do seu arsenal, e ele escolheu Anglakel, para procurar o seu amigo humano, Túrin. E ela foi a responsável pela morte de Beleg, pelas mãos do próprio Túrin, que a reforjou e a transformou numa espada longa de 2 mãos. E Túrin renomeou a espada, dando ela o nome de Glurtang, que em Sindarin significa ferro da morte. Então é isso, galera. Até semana que vem. Tchau.